Boa tarde, meus queridos amigos. Muita alegria, muita satisfação, como sempre, revê-los, né? E assim darmos continuidade a esse estudo. Fico muito alegre, muito feliz de Deus, o Cristo Jesus, a espiritualidade, né? Me dá essa oportunidade de sempre reencontrá-los, né? E ter essa oportunidade. E é assim que eu agradeço muito a Deus de poder estar aqui e desejando a vocês, né? Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita harmonia. E que juntos, né? Eu sei, e estou gravando esse vídeo, mas em pensamento, quando os amigos que eu sei que assistem refletem junto comigo, lembramos uns dos outros, e assim nós vamos continuando a nos encorajar mutuamente, né? Para darmos continuidade nesse processo de aprendizado dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, sempre com coerência, com racionalidade, né? Com imparcialidade acima de tudo. Hoje nós vamos para a lição 96, onde Emmanuel vai comentar, conforme as leituras que ele faz, sempre ele adequa essas leituras a uma temática, né? E está em Marcos, capítulo 15, versículo 17. E nesse versículo, um fragmento dele, né, diz assim: e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. O contexto aqui é quando Jesus, em Marcos, né, no capítulo 15, inicia, ele é levado diante de Pilatos, e ali outros participantes desse episódio, né, não só Pilatos, como todo o povo, que poderia muito bem nos representar nesse episódio, né? Quando eles o conduziram até Pilatos e o entregaram, né? Então a gente vê que essa situação não foi só Judas, foi uma turba de pessoas exaltadas, né? Impulsionadas e excitadas por aqueles que sabiam como manipular, né? Manipular o povo, manipular a incredulidade, a lei, o desconhecimento, a ignorância, e exaltaram, né, os ânimos, o ódio, o rancor, a vontade de eliminar aquele que estava trazendo uma proposta diferente, né, fundamentada no amor, para reestruturar, né, o caminho da humanidade. Então, nós vemos Pilatos, quando o interroga, representa Roma como um todo. Aqueles irmãos, seus patrícios, fariseus, judeus, saduceus, né? Doutores da lei, que eram inimigos mortais de Roma, mas recorreram a Roma. Quer dizer, os poderes se alinham quando eles acham que tem um inimigo maior. E esse não era o inimigo, era aquele que veio nos direcionar para Deus, nos reencaminhar para o caminho da verdade e da vida, né? E ali a gente vê não só de todo o povo, né, a ironia, o sarcasmo, não é? E Emmanuel, por isso Emmanuel vai dar o título magnífico nessa lição, A Coroa. Porque o que a coroa simboliza, né? O seu símbolo é aquele de entronização das realezas humanas. Mas ali que realeza? Era a realeza da humildade, do amor, da misericórdia, da compaixão, da espiritualidade. A sua realeza era espiritual, era a sua condição. Quando termina lá o Sermão do Monte, não diz, e todos admiravam o seu discurso pela sua autoridade, e não por suas palavras, autoridade moral, não é? Autoridade espiritual, intelectual, ou seja, uma completude de virtudes, não é? Então, essa zombaria dos soldados, né, os sarcasmos, a flagelação, foram momentos que precederam a crucifixão, não é? Então, quando nós falamos essa coroa, é a zombaria, é para escarnecer, diminuir, humilhar, ou seja, levar, subjugar, não é? No mais profundo que nós podemos fazer, de querer denegrir a imagem de um ser humano. Mas só que não denegriram, em hipótese alguma. Eles ficaram como os escarnecedores do Cristo e permaneceram na história. Todos nós sabemos, não vamos julgar, são momentos
São momentos ciclos de reencarnações que todos nós tivemos. Não sabemos se participamos ou não desses momentos, não é? Mas, com certeza, muitos daqueles que participaram dessa forma, a lei de ação e reação, né, do plantio e da colheita, ela não falha. Né? Todos nós vamos ter que reparar os danos que nós causamos. A diferença é que esse que eles escarneceram os perdoou, porque sabia da nossa ignorância, por isso disse: Pai, perdoai, né? Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É desconhecimento, essa ignorância é desconhecer a capacidade de amar, a capacidade de se transformar pelo amor, não é? Então, os espinhos, né? Essas características, né? Naquela época, naquela cultura da época, era para identificar qualquer coisa ou situação, mas principalmente pessoas, né, que não teriam nenhum valor. Nenhum valor. Era considerado a crucifixão, né, ser morto na cruz, era identificado como uma forma vil, não é? A mais baixa que poderia acontecer, não é? Mas e em espírito? Quem teria mais valor? E como precificar uma vida? Não é? E como condenar? Não é? Começa então Emmanuel a sua narrativa. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, olha, Emmanuel transpõe, não é, para a nossa época. Esse livro é de 44. Ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Então, qual é a nossa coroa? Qual a coroa que tem mais valor? Aquela do espinho, daquele ser, porque se fosse outro, iria tecer palavras de ódio, de vingança. Ele nos devolveu na cruz palavras de amor, de compreensão, de piedade, porque nós somos dignos de piedade. Tamanha é a nossa ignorância espiritual e a nossa miséria moral. A nossa miséria moral ainda é muito grande, muito grande. E nós podemos compreender isso, né? A coroa, o ansioso dos triunfos mundanos. Então, quem ficou, quem o crucificou, se sentiu triunfante, vitorioso. Será que a humanidade daquele momento saiu vitoriosa? Aqueles que cometeram todas aquelas atrocidades foram realmente vitoriosos? Para eles, em algum momento, os seus historiadores o colocaram como vencedores, não é? Então, porque em princípio o homem, e ainda é assim, ele concentra, né, todos os seus pensamentos na vida terrena. Está extremamente limitado aqui. Não há uma verticalização do pensamento. Um olhar. O olhar vertical é aquele olhar que nós olhamos de dentro para Deus, para o Cristo, para a espiritualidade, né? Ou seja, terreno incerto, porque a incerteza do porvir, do que está por vir, não é? Faz com que o homem dedique todos os seus projetos, toda a sua força, toda a sua vontade, né, inteiramente nos desejos do presente. Não há uma perspectiva de futuro. É uma fé que ainda é incerta. É uma fé que ainda não gera confiança, que ainda não nos estrutura, ainda não nos dá a certeza do caminho que nós devemos seguir, porque nós ainda estamos distantes de saber, ou de entender, ou de aceitar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Mesmo nós espíritas, ainda temos muito essas incertezas. Senão nós nos comportávamos de uma forma só. Não haveria dúvidas, não haveria incerteza, não haveria questionamentos, conflitos, incertezas. Caminharíamos firmes, determinados. Mas é natural devido à nossa condição. E o fato que não é natural é continuarmos assim, não é? Prossegue então Emmanuel. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado, principalmente após ele ser institucionalizado, não é? Ser patenteado por linhas teológicas, confissionais, A, B, C ou D, não é? Se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política, não é? Não mudou muita coisa, não é?
o poder da terra e o poder do céu. Aqueles que disputavam quem poderia deter para si a supremacia da humanidade, o domínio, a alienação e o condicionamento. É forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Se nós persistirmos, se nós insistirmos em parcialidades, em vantagens, em privilégios, se permanecermos apenas no culto, na adoração, se esquecermos os preceitos das leis que regem o universo, das leis naturais, das leis divinas, dos preceitos que nos nutre, que nos conduz, que é o amor, né? É a fé que é a razão que encara a fé frente a frente, não é? A fé também que se coloca na frente da razão para explicá-la, para entendê-la, para compreendê-la com os preceitos de Jesus, não é? Então, se nós permanecermos apenas nos templos, sermos espíritas apenas quando estivermos reunidos nas casas espíritas, estaremos adorando apenas os templos de pedra. Não estaremos crescendo, não estaremos evoluindo. Se privilegiarmos apenas os cerimoniais, as formas, né? O conteúdo não for o espírito, não é? A essência não for o espírito, não é? Então, a fé, a verdadeira fé, ela se alia à humildade, a reconhecer a nossa condição, que ainda permanecemos incultos, né, em relação ao nosso convívio, a nossa relação entre planos, entre o mundo terreno e o mundo espiritual, que são relações normais, conflituosas pelo padrão de cada plano, de cada morada, de cada planeta, como esse, o nosso plano terreno, as nossas relações entre mundos, não é? Ainda desconhecemos muito isso, temos que caminhar, mas por isso temos que reconhecer a nossa ignorância e não olhar pelos nossos títulos ou por possíveis cargos, não é? Por sermos protagonistas da doutrina, não é? Hoje nós estamos vendo na doutrina espírita um processo de espetacularização enorme, o desejo de seguidores, né, de serem líderes, de substituir os possíveis líderes que podem nos deixar, né? Quantos já estão disputando aí o protagonismo quando o Divaldo nos deixar, mas ele vai nos deixar porque ele já está com 98 anos, não é? Então, o que vai acontecer? Muitos de nós podem ir antes dele, mas quem vai substituir é a mensagem que o espírito Divaldo Pereira Franco deixou, Chico Xavier deixou, onde há muitas disputas daqueles que ficam enfatizando que está recebendo mensagens dele, transmitindo, revelando mistérios, uma série de situações que não são compatíveis com aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Não é uma doutrina de adivinhação e de proclamação de pseudo-verdades, não é? Essa é a fé presunçosa, não é? É a fé presunçosa, né? Que deposita mais fé em si mesmo, né? Do que em Deus, do que no Cristo, do que na espiritualidade. Desculpa. Essa é a fé cega. Aquela que nada, absolutamente nada examina sem as evidências da razão. Porque a fé, para encarar a razão frente a frente, ela tem que ser culta, ela tem que ter sim um grau de intelectualidade, de conhecimento, de estudo, de aprofundamento nos dois campos, em todos os campos do conhecimento, não é? Para que ela possa, com argumentos racionais e crísticos, validados pelo amor, enfrentar essa razão humana que quer desviar o projeto de elevação do homem na direção de Deus, não é? Então, essa fé, ela pecou e continua pecando pelos excessos da vontade, do desejo de sermos maiores que Deus, maiores que o Cristo, estarmos sempre em evidência, e o que não é a internet, não é? Nos proporcionar sempre a necessidade de sermos evidentes,
estarmos à frente dos movimentos, sermos líderes. E tudo isso passa, não é? Então, ela produz o quê? Fanatismos. Estamos vendo o quadro, né, crítico, muito crítico que nós estamos vivendo hoje, não é? E fanatismos por meio de quê? Imposições unilaterais. Nós tínhamos imposições, nós falamos da época da Inquisição, da Idade Média, e hoje? As imposições, as chantagens emocionais, as ameaças de velar, né, a porta de entrada do céu, que é uma condição espiritual e consciencial, não é um lugar, não é? Ameaças, não é? De não serem mais os nossos intercessores a Deus, mas Cristo liberou isso. Todos nós podemos ir solicitar ao Cristo e, pela via do pensamento e do sentimento, né, irmos ao Pai pela via da prece, da oração, né, da nossa intercessão, da nossa ligação com o Pai. Rogarmos aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos, não é? Agem, né, com indiferença, por medo, não é? Muitos agem, né, nesse processo indutivo, né, com indiferença, por medo de serem forçados a mudar de hábitos. Então, uma minoria que não queria mudar os hábitos, porque aquela época, né, mantinha o status quo do poder político, poder religioso, econômico, social, cultural, não é? Viviam, né, em condições, não é? Especiais, econômicos, né? Detinham, eram senhores supremos do mundo terreno, convenceram então a grande maioria, porque era convencendo a maioria que eles poderiam manter o status quo, seus privilégios. Por isso o Cristo foi rejeitado, não é? E o Cristo não pediu nada, pediu apenas que eles amassem uns aos outros, que eles fossem mais misericordiosos, que eles entendessem, que eles compreendessem a situação da miserabilidade humana, material e espiritual, e houvesse partilha, houvesse amor, houvesse compreensão, houvesse entendimento, porque todos éramos irmãos, e somos irmãos, não é? Ou seja, creem mais do que compreendem, acreditam mais em si, porque não compreendem a própria condição, não é? Nós vemos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Convido os amigos a lerem. Todos nós, com certeza, irei reler ainda muitas vezes, mas todos que lerem vão ter uma compreensão muito mais elevada disso. Prossegue Emmanuel. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar. Todo seguidor, né, principalmente o incrédulo, ou aquele que desconhece, ou aquele que apenas segue porque vê a maioria indo, né, o bem-estar. O caminho sem obstáculos, ninguém quer. Ainda procuramos, principalmente nas religiões ou em alguns setores da sociedade, apenas facilidades. Não queremos ter o menor esforço para qualquer coisa, não é? As considerações honrosas, sermos cumprimentados, não era isso que o Cristo falou dos fariseus? Quando orardes, eles falaram, entra no teu quarto, porque o Pai vê. Não faça propaganda, não saia no meio, né, da multidão. As considerações honrosas do mundo, os títulos, né, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Queremos admiração. Queremos ser os atores principais, né, os protagonistas. Briga-se. Hoje não se aceita mais nem ser coadjuvante, participar do meio. Todos querem liderar, serem adorados, e a grande maioria continua adorando a si mesmos, não é? O mundo material apenas. Que devemos dar valor e aproveitar, né? Desfrutar e não abusar dessa grande morada divina que é a Terra, né? Então, aparentam, né, o bem, mas sem nada produzir de bom. É o mundo das aparências, é o mundo da ilusão, não é? Mas quando as quedas surgem,
Aí, ao invés de surgir o reconhecimento, eu reconhecer que eu que estou caminhando na ilusão, a minha resposta é a revolta. É a revolta contra aquele que veio nos ensinar a mudar, e não contra aqueles, não é, que os alienaram, que os condicionaram psiquicamente, emocionalmente, mentalmente. Não é? Podem ser muito úteis, né? Mas não são. Porque buscam louvores e privilégios. Não era isso que aquela turma, aqueles irmãos que saíam para orar nas ruas, demonstrar que estavam jejuando, davam esmolas pela quantia e não pela qualidade ou o modo que doava. Não doavam o melhor de si, como Jesus dizia, para serem admirados e louvados, como caridosos, como seres que prestavam a caridade. Não é? Então, nós podemos entender, colocavam-se, né, ou colocam-se a serviço das coisas fúteis e não das coisas internas, aquelas que realmente produzem valor, aquelas que realmente levam algo de nós para o nosso semelhante, que vai nos unir uns com os outros, vai nos anelar uns aos outros, para que estejamos juntos e caminhemos juntos. Mas esses são momentos de caridade e de demonstração de um pseudo-amor ao semelhante que dura minutos, horas, rapidamente passa. E depois aqueles que praticam esses atos saem envaidecidos pelos elogios, porque era só isso que eles queriam, não queriam mais nada. E queriam um continuismo daquele processo de dominação. E ainda não é assim hoje. Não somos dominados, alienados, aliciados do mundo espiritual para privilegiarmos ritos, não é? Momentos de envaidecimento pessoal, não é? Então, ser uma vontade, né, ativa de fazer germinar e crescer os propósitos do Cristo, os propósitos das leis divinas, das leis de Deus, os princípios que devem nos nortear o nosso comportamento, os nossos sentimentos uns pelos outros, não é? Os propósitos de quê? Do Evangelho, que é de transformação. De transformação, a verdadeira metanoia, um redirecionamento da humanidade de viver, de se compreender, de aprender no mundo material, mas saber que aqui é apenas uma passagem, não é? Então, no Evangelho para a humanidade, nós temos também no capítulo 19 uma colocação de Kardec, onde lá ele nos diz essa questão. Por amor ao Cristo, é necessário renunciar aos interesses pessoais de qualquer natureza, para universalizar o seu amor em todas as circunstâncias e obstáculos, nas relações um com o outro. O que nós podemos comentar disso aqui? É perigoso até a gente macular tamanho ensinamento. Porque quem quer manter o status quo, como nós já falamos, ele não vai renunciar a nada. Ele não abre mão de nada. Por isso, quando fala que eles querem louvores, não é? Eles querem que a sua condição seja mantida. Eles não vão renunciar a nada. O que eles pretendem é que todos renunciem a si mesmos, os admirem, os doem e mantêm na sua condição. É o estrelismo religioso, o estrelismo espiritual. Agora a pergunta é, quando retornar ao plano espiritual, qual será a condição? Serão protagonistas? Serão admirados? Serão louvados? Serão cumprimentados? Não é? Pode haver um processo muito sério, não é? De retração. Tudo pode se inverter. E nós sabemos, aqueles que estudam, que leem as obras espíritas, a codificação, as obras subsidiárias, né? Que nos dão um aporte muito grande para compreender isso. Prossegue, Emmanuel. Quando essa bagagem de facilidades, olha, facilidades, não os bafeja, né? A gente quer a facilidade. Quando a gente não sente que algo nos vai favorecer, ou seja, bafejar, passar aquela intuição, né, de que algo que pode nos favorecer, pode nos trazer vantagens ao nosso semelhante, né? No serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos.
Esses são os que tem muito na doutrina espírita, os melindrosos. E existe em todas as situações, na família, no trabalho, né? Nas associações que nós convivemos, mas na religião, o melindre, todos são bons, todos são perfeitos. Não se pode fazer comentário. Não, às vezes falamos do Evangelho, as pessoas se sentem melindrosas, num público imenso às vezes, mas acham que você falou para ela. Não pode haver correção, não pode haver orientação, porque nos consideramos perfeitos por pertencermos à confissão religiosa A, B ou C. Não é? Então, evoluir, né, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, evoluir exige trabalho constante. Constante. Né? Não há o que justifique a ociosidade espiritual, porque é essa que traz o melindre. A ociosidade no mundo material, a ociosidade no plano terreno, não fazer nada, nos traz condicionamentos, nos traz uma alienação que nós vamos permanecer porque somos indiferentes, não é? Agora, a espiritual, ela traz consequência no pós-mortem, que aí quando nós retornarmos lá e vermos pelo espelho da consciência que nós não fizemos jus, não fizemos direito a merecermos, não é? Uma colheita melhor no plano espiritual. Porque nada fizemos aqui nesse plano, né? Que referendasse o nosso comportamento ou a nossa mudança, não é? Então, para seguir Jesus, né, nós temos esse entendimento, né? Segui-lo é assumir um compromisso fraterno, de irmanização, né? Com toda a humanidade. Olha, sem particularismos e privilégios. Aí que está o problema. Privilégios ou privilegiados. Quais as organizações onde não há grupinhos? Eu pergunto a nós espíritas, aqueles que conhecem muitas casas, eu que já frequentei, estou há 50 anos na doutrina espírita. Onde não há grupinhos, em que um se distancia de outro porque supôs ou imaginou que A falou isso, B falou aquilo, ou C está recebendo uma oportunidade que eu não recebi. Qual as confissões no setor religioso, onde não há disputa por privilégios, por estar mais próximo de, porque se eu exercer esse cargo eu vou estar mais próximo de Deus, vou estar mais próximo do Cristo. Não é pela minha transformação ou pelo comportamento que eu tenho, é pelo cargo que eu exerço que eu estou mais próximo de Deus. É pela minha condição social, econômica, cultural, intelectual, pelas funções que eu exerço fora do tempo, é que eu estou mais próximo de Deus. Porque achamos ainda que Ele vai nos privilegiar, por isso que é a nossa obrigação desenvolver aqui na Terra. Não é? Então, exige o quê? Superação. De quem? De nós mesmos. E não de acomodação, porque acomodação é permanecer num estágio de inferioridade espiritual. Não é? Ou seja, é muito menos impor condições ou interesses personalistas. Porque todos esses comportamentos, essa espécie de linha, não é? De pensamento, de ação e de conduta dessas instituições, impõem condições, não é? Colocam e se estabelecem particularidades ou privilégios para A, B ou C, não é? E o personalismo. Eu configuro tudo aquilo em mim, em personagens humanos e terrenos, imperfeitos, mas perfectíveis, não é? Como agentes transformadores de Deus, e não os ensinos do Cristo, não é? Nos colocamos acima e esquecemos o personagem. Estamos aí há poucos dias do Natal. E o personagem, o verdadeiro personagem, o verdadeiro protagonista dessa data que a gente comemora, está cada vez mais distante. Não se fala mais nele praticamente. Não se fala mais nele praticamente. Se tocarmos no assunto, quando estivermos comemorando na ceia, nos churrascos, se tocarmos no assunto do Cristo, somos isolados. Porque o momento não é esse. O momento não é de conversar sobre aquele que veio renovar os nossos corações, os nossos pensamentos, o nosso modo de viver, o nosso modo de nos compreender.
nós queremos falar sobre uma série de assuntos, né? Ou hoje o grande substituto do Cristo chama-se celular. Olhamos o celular, vemos todas as notícias, mas não procuramos lá um ensinamento. De repente estamos com um problema, algo que está nos tocando profundamente, e esquecemos. Não podemos olhar lá e ver uma mensagem? Esse é o grande substituto hoje de Jesus, de Deus, da espiritualidade de luz, não é? Então, prossegue, Emmanuel. Mas, essa é a grande pergunta. Mas, e o Cristo? Onde está? Onde está Ele? Ele é protagonista? Ele é o nosso caminho? Ele é o nosso guia espiritual? E é Ele que está sendo o nosso caminho da verdade e da vida? Ou nós mesmos? Ou ídolos humanos, não é? Que nós escolhemos, não é? Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinho para atenuar-nos a inquietação? Não adiantou os seus exemplos e tudo que Ele fez por nós para inquietar e para nos darmos certeza de um caminho melhor, não é? Então, nós deveria nos inquietar o exemplo da cruz, né? Deveria, porque a vida renasceu. Sempre tudo renasce em Cristo, naquilo que Ele nos doou, nos concedeu e que Ele abriu mão de si por nós, não é? Deveria muito, não é? Nós temos no livro Palavras de Vida Eterna, olha, deveria, pois Deus jamais imputou tamanho sofrimento ou missão aos que não estão preparados como nós. Quem aqui veio com essa missão? Quem aqui foi capaz de cumprir tamanho projeto, tamanho desígnio divino, senão Ele? Então, ainda temos dúvidas sobre o amor de Deus por nós? Qual de nós recebeu missão de tamanho sacrifício, de tamanha abdicação de si mesmo? Não é? Estamos preparados? Muitos acham que estão. Mas como Jesus diz do pastor, o falso pastor, não é? Quando o lobo vem, ele é o primeiro a correr. Ele abandona as suas ovelhas. Então, aqueles que decidirem, acreditem, creem, confiem em quem quiser. É um direito. Mas tudo isso vai mudar. Porque a evolução é lei, é um determinismo, não é? Naturalmente, que o mestre trazia consigo, a coroa da vida. A coroa da vida, a crucifixão fez ele retornar à própria condição. Espírito crístico, acima dos espíritos puros, não é? Então, a ressurreição, essa é a ressurreição. Então, nós seremos seres ressurreitos só quando nós chegarmos no mesmo estágio e padrão evolutivo de um espírito puro. Aí viveremos numa constância, não é? Não de inércia. Continuaremos a trabalhar, a sermos produtivos espiritualmente, não é? Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra, olha, ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina, a evolução. Então a coroa terrena está nos mostrando que no simbolismo da escada de Jacó, nós estamos ainda nos primeiros degraus. Há muitos irmãos que já se elevaram vários degraus. Mas que degrau nós estamos? Nós queremos olhar o do outro e não olhamos a nossa condição. Às vezes julgamos que o outro está bem abaixo e ele está acima, porque nós não temos coragem de olhar Deus, o Cristo e a espiritualidade face a face, não é? Então, porque já nos foi dado, né? Já nos foi dado ensinamentos profundos, né? Para compreender nossas lições e exemplos. O Cristo já trouxe, há 2024 anos, ensinamentos profundos. Mas a nós, o que nós fizemos? Com a criação constante de confissões religiosas, partimos como um queijo os ensinamentos do Cristo, colocando cada um que cria essas denominações como protagonistas, como os atores principais desse caminho evolutivo, como
o verdadeiro pastor. E só teve um, e continua sendo um, que quer nos guiar realmente para o caminho que vai nos conceder essa condição, pela conquista, pelo esforço, pela vontade. A graça divina atua em nós. Nós não temos mérito para isso, mas precisamos fazer a nossa parte. Infelizmente ainda há muitos ensinos que não precisamos fazer nada, 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 nada. Só sentar e esperar que vamos atingir essa condição, não é? Pelas suas lições e exemplos. Aqui está o mais difícil. Exemplificar. Por isso que vai falar lá no serviço edificante, aí nós nos sentimos contrariados, porque temos que fazer esforço. Nem o mínimo nós queremos fazer. Então, nós já temos condições, né, de ultrapassar o senso comum. Então, será que nós ultrapassamos o senso comum, o status quo do ano do Cristo? Da época que ele viveu e sofreu tudo aquilo? Será que mudamos muito? Ou continuamos estacionados? Evoluímos tecnologicamente, evoluímos em vários campos. Mas e no campo espiritual? Ainda continuamos a querer obter vantagens, a determos a supremacia do mundo? É só analisarmos, não é? Então, um trabalho, olha, trabalho incessante, ou seja, a luz do conhecimento vem no tempo adequado, no tempo que nós estamos preparados, porque quando nós estamos preparados, significa que nós nos esforçamos para nos preparar. Aí as oportunidades vêm, né? Para o amadurecimento da humanidade, mas não pode ser ocultada com intenção de dominá-la. Esse é que é o problema. Nós chegamos num determinado estágio, atingimos um determinado ponto de conhecimento intelectual, espiritual, humano, já estamos despertando aquele amor em nós, mas aí as paixões humanas nos fazem, opa, espera um pouco, eu posso conseguir vantagens das mais elevadas, no nível econômico, no nível social, né, no status humano, né, e aí estacionamos. Aí nós, o que nós fazemos? Nós velamos, nós ocultamos aquela essência por achar que quando a ocultamos, vamos estar acima, vamos ser superiores. Não levamos o Cristo, né, a liberdade espiritual para o nosso próximo. Não, eu vou condicioná-lo, eu vou dominá-lo, vou deter sobre ele um domínio, um condicionamento, não é? Então prossegue Emmanuel, né? Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova, não é? A mensagem, o Evangelho, né? Entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintivos de outra natureza, de outros princípios, de outros propósitos, e não da vanglória terrena, não é? Então, seremos filhos de nossas obras? Quais são as nossas obras para que através delas possamos angariar o plano espiritual? Seremos filhos de nossas boas obras, como diz de Paulo, não é? Aí sim, essas boas obras nos estruturarão a nível espiritual para nos ascendermos a nível espiritual, não é? Então, com boas de nossas obras, olha, e o mérito será proporcional conforme nossas realizações, não somente palavras. Com palavras nós podemos ensinar, ajudar, esclarecer, não é? Passar conhecimento de forma sincera, correta, com amor, não é? Com propósitos lícitos, não é? Mas se não houver realização, concretude em atos, não vai haver uma correspondência, não é? Então, Jesus dava-nos a entender, olha, porque ele não ensinava direto, porque nós temos que aprender. Não era nada exotérico, não, esotérico, não era fechado. Mas ele ia nos dando, implementando a semente dos seus ensinamentos em nós. Mas ela só frutifica dentro de nós.
Nós é que podemos regar lá do bala, compreendendo, agindo, né, com seus ensinamentos, não é? Conforme as realizações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, não é? Então lá, para encerrarmos, como sempre, né? Olha, o Cristo e a espiritualidade superior, ó, não vem liberar o homem da lei do trabalho, em hipótese alguma. Principalmente o trabalho pessoal de transformação. Esse é inevitável, não há isso. Não é? A graça divina nos fortalece. Ela incute em nós uma vontade, uma confiança determinante, firme, mas nós precisamos caminhar, enfrentar os obstáculos, não querer saltá-los, enganar. Enganaremos a nós mesmos, não é? E a espiritualidade, ó, lei do trabalho. Mas mostrar o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele. Ó, dizendo, marcha e o atingirás. Marchar, caminhar, persistir, não é? É um termo bélico, belicista, né? De guerra, marchar, prosseguir com força, com determinação. Nós marchamos isso quando queremos praticar o mal. Por que não temos essa força na prática do bem? Para atingir o cume do bem, que é a compreensão do amor, não é? Então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós temos esse ensinamento, que é uma observação de Kardec. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantente vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Empregar é colocar em prática, como nós comentamos isso. Se eu quiser marchar, eu vou receber a força. Se eu não quiser marchar, vou permanecer parado. Não há retrocesso na evolução. Mas quando nós pensamos assim, aqueles que encarnaram no mesmo estágio nosso, evoluíram, deram um passo. Eu não dei um passo, permaneci no mesmo estágio. Eu cresci? Não. Eu evoluí? Não. Permaneci no mesmo ponto de partida. Sequer iniciei a corrida da evolução. Então, ou decidimos enfrentar os obstáculos externos, mas o maior, que é o interno, que é o desejo de enfrentar os condicionamentos externos que o mundo terreno, habitado por seres imperfeitos como nós, nos impõe, ou ficaremos estacionados. E que assim, meus amigos, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, que o personagem principal, que é o nosso Cristo Jesus, o nosso governador, né? Aquele que recebeu a tarefa do Pai de nos reeducar, trazer novamente ao nosso interior, ao nosso coração, a semente do amor, que ela possa florescer, que ela possa despertar em nós, que nós possamos nesse Natal trazer o Cristo, o ser crístico em nós, iluminar em nosso interior a nossa chama crística, que em muitos de nós está muito apagada, muito. A sua capacidade de iluminar está mínima, mas ela jamais se apaga totalmente, que nós podemos ser oxigenados interiormente pelo amor do Cristo, da espiritualidade de luz. Um abraço a todos, que todos os lares, todos nos hospitais, nos presídios, nos homens, nos condutores, nos gestores humanos, para todos os seres humanos, de todos os povos, de todas as nações, desse plano e do plano maior, recebam da misericórdia divina dias melhores, mas que nós podemos fazer jus a esses dias melhores através de ações de amor uns para com os outros. Fiquem com Deus, meus irmãos.